E aí, cá estamos nós de novo, dessa vez para falar sobre mais uma coisa mega importante dentro da fotografia, certo? Ângulos fotográficos. É interessante porque tem algumas possibilidades de ângulos, a gente vai falar sobre 3 especificamente: plongé, contra-plongé e ângulo reto. E o ângulo é só mais um aspecto fotográfico que cria um sentimento para a tua imagem, ele cria um sentimento para o teu espectador também. Então cada ângulo tem uma maneira diferente de contar aquela história. A partir do momento que tu utiliza do ângulo fotográfico para tal foto que tu tem imaginado, tu tá colocando algum sentimento dentro daquela foto, tu tá dando para o teu espectador alguma interpretação para aquela imagem. Então ele precisa ser muito bem pensado em cima disso. Tem várias coisas dentro da fotografia que trabalham com essa relação de interpretação do espectador: composição, enquadramento, planejamento, os planos fotográficos, os próprios ângulos, tudo isso trabalha dentro dessa relação da interpretação da foto, certo? Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai aplicar na nossa imagem aquele ângulo específico. Tem motivo para isso acontecer. Tá certo que algumas vezes o motivo é meramente estético, mas o ideal é tu pensar um pouquinho atrás, aquele pontinho de semiótica, aquele pontinho de interpretação mesmo, para deixar uma pulguinha atrás da orelha do teu espectador. Ângulos e planos fotográficos são coisas muito utilizadas dentro do cinema e muito bem utilizadas. Então a gente vai falar, como eu disse antes, a gente vai falar de 3 agora. A gente vai falar do plongé, do contra-plongé e do ângulo reto, ou ângulo normal, como algumas pessoas chamam. Plongé, em francês, significa mergulhar. Então ele é um ângulo criado que dá a sensação de mergulho. É algo como se a gente fotografasse dessa maneira aqui. É numa diagonal para baixo. Veja bem, é uma diagonal para baixo. Não é completamente para baixo. Completamente para baixo é outro ângulo que a gente estaria criando. Esse ângulo plongé, dependendo da maneira que ele é utilizado, ele pode trazer uma sensação de intimidade, de algo mais próximo, algo mais carinhoso. Ele pode trazer uma sensação de inferioridade, porque a gente está colocando o nosso objeto abaixo do ponto de vista do espectador. Ou ele pode trazer uma sensação de fragilidade, onde ele se manifesta e é interpretado de uma maneira completamente diferente. De novo, o plongé, câmera na diagonal para baixo, como se fosse um mergulho. Outro ângulo que eu comentei mais cedo, que era o que a gente ia conversar, é o contra-plongé. O contra-plongé, ele é inversamente proporcional ao plongé. Se o plongé é numa diagonal para baixo, o contra-plongé é numa diagonal para cima, como se a gente pegasse a câmera e apontasse ela para cima. De novo, ela é numa diagonal para cima, ela não é completamente para cima, certo? Ela não é uma linha de 90 graus para cima. Ela é uma linha de uns 45 graus, mais ou menos 25 graus, enfim, é uma linha diagonal para cima, tá? O contra-plongé também tem efeitos interpretativos diferentes do plongé. Se o plongé traz inferioridade, o contra-plongé traz superioridade. Se o plongé traz fragilidade, o contra-plongé traz poder. Então, essa relação ela é completamente inversa também, essa possibilidade de interpretação da nossa imagem. Ele tem funções estéticas? Tem, mas é interessante a gente conhecer as possibilidades de interpretação da nossa imagem para criar um efeito mais profundo nela. Outra possibilidade do contra-plongé é uma relação de liberdade, de superar barreiras. O contra-plongé é bastante usado também dessa maneira. E por último, mas não menos importante, é o ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo na altura do olho. Por exemplo, agora a gente está conversando na altura do olho. O meu olho está diretamente na mesma linha da câmera, na mesma linha da lente. Isso é um ângulo reto. É
quando a gente coloca a nossa câmera na mesma linha do olho do nosso objeto, que daí coloca o nosso espectador na mesma altura. A gente não coloca ele em ponto de superioridade nem em ponto de inferioridade, a gente coloca ele na mesma altura. O potencial fotográfico dessa imagem é exatamente colocar o espectador na pele de quem está sendo fotografado. Dando um exemplo clássico de um ângulo reto super conhecido, não de fotografia, a Mona Lisa. A Mona Lisa é uma pintura em ângulo reto e a gente tem aquela sensação de que a gente está sendo acompanhado o tempo inteiro. É um efeito que o ângulo reto também traz para dentro da nossa imagem. Esses foram os ângulos de hoje. Esse é o assunto desse vídeo, a relação dos ângulos. É importante a gente perceber que são vários pequenos fatores que alteram a nossa percepção na fotografia. Eu falei lá no início e eu volto a repetir agora. A gente tem composição, a gente tem enquadramento, a gente tem a cor, a gente tem a atuação do nosso modelo, a direção de corpo, o ângulo fotográfico, o plano fotográfico. São muitas possibilidades que nos trazem para dentro da criatividade e da interpretação da imagem. Cada um dos planos, cada um dos ângulos, cada uma das posições corporais, da direção fotográfica, da cor que a gente usa, da composição que a gente usa, do enquadramento que a gente usa, causa uma interpretação diferente para o nosso espectador. O nosso cérebro é ativado de maneira diferente para aquela imagem e a gente acaba interpretando ela de maneiras diferentes. É importante a gente saber trabalhar elas para criar a melhor imagem possível. O vídeo de hoje é sobre isso, então eu peço para vocês comentarem aqui embaixo qual é o ângulo que vocês mais costumam usar, o que vocês querem ver nos próximos vídeos, o que vocês estão achando, se tá legal, se não tá. Então, valeu galera, até mais!